A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, que bom nos encontrarmos em mais uma semana. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e esta é mais uma edição do Cresce SC. Aqui comigo está a Eliane Durante, fundadora da Cavida, Planejamento Financeiro e de Vida. Bem-vinda, Eliane. Obrigada pela oportunidade, Melina. O nosso podcast, ele fala de comunicação e de liderança. Para começar, eu quero puxar uma frase que eu vi no teu LinkedIn que eu me encantei. Aos 19 anos, eu ordenhava vacas na propriedade dos meus pais. Aos 25, eu já era pós-graduada em gestão empresarial pela FGV. No meu coração, uma meta é clara: não ser espectadora, mas protagonista da minha vida. Eu achei essa frase sensacional. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa transformação da Eliane e esse sentimento de ser protagonista da própria vida. Uau! Já começa com muita coisa, né? Desde pequena eu sempre tive muita atitude. Eu acho que também para quem nasce no meio rural, né? Hoje eu costumo dizer que hoje o meio rural, o meio agrícola, ele até tem um certo glamour, né? Mas eu tenho 48 anos, então tu imagina, há 40 anos atrás não era tão glamuroso assim, né? Então eu atribuo muito de ter nascido nessa simplicidade do meio rural, essa proatividade também de buscar fazer, buscar construir a sua história, desenvolver a sua carreira, né? E também no meio rural, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, ele não era tão... As coisas hoje são mais fáceis lá, né? Então existe muita tecnologia, muitos recursos. Naquela época não existia. Então, com todo respeito, meus pais ainda vivem da agricultura, meu irmão ainda vive da agricultura, tenho muito respeito e muita honra por essa profissão, mas eu sabia que eu não queria para mim aquela dificuldade toda que meus pais viviam. E eu sabia que para eu sair daquela dificuldade, eu deveria construir outra história, né? Eu deveria construir minha vida baseado em outras circunstâncias. Então, desde pequena, eu tentei ser protagonista em estudar, em me desenvolver. Quando tive a oportunidade de sair da roça, agarrar as oportunidades de trabalhar, de estudar, de fazer um MBA, de buscar o aperfeiçoamento. Então, tudo isso foi me trazendo oportunidades, né? Toda essa busca também me proporcionava e me proporciona ainda oportunidades. Nossa, é muito, muito linda a tua história de ver. E aos 23 anos já estavas sendo convidada, né? Tendo a oportunidade de trabalhar dentro de uma multinacional. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória. Ali foi algo que eu sempre olhei, sempre agarrei toda a oportunidade como se ela fosse única. E aos 23 anos, quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional que estava chegando na América do Sul, para ser líder na América do Sul. E para ser líder na América do Sul, você passa por ser líder no Brasil, não tem jeito, né? Mas hoje eu olho para trás e eu consigo ver essa história da empresa, mas naquele momento eu não conseguia enxergar tudo isso. Eu só enxergava a oportunidade que eu estava tendo de ingressar numa multinacional e naquele momento, com 23 anos, o que eu queria era só permanecer lá. Então, eu fazia o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha para ali estar e não perder aquela oportunidade. Mal eu sabia que aquele amor todo, aquela, né, muitas vezes até o medo de perder, me diferenciava dentro da empresa. Foi com garra, então, Foi né? com muita garra, e dizer, nossa, aqui eu quero estar, daqui eu não quero sair nunca mais. Só que essa garra, esse amor, essa dedicação
me tornava diferente dentro da empresa e eu ia recebendo oportunidades de crescimento, porque a empresa também tinha uma garra, uma vontade, uma determinação muito grande de crescer no Brasil. E ela cresceu não só no Brasil, né? Ela cresceu não só no Brasil, inclusive eu tive a oportunidade de me desenvolver aqui no Brasil e fora do Brasil nessa empresa também. Né? E como que foi essa mudança? Tu foi para Madrid, né? Fazer parte da internacionalização da empresa. E como que foi essa mudança de não só sair, como tu falou, da roça, mas sair do Brasil? Tu imaginava, passou pela tua cabeça, como foi esse processo? Na verdade, eu acho que antes da oportunidade da carreira internacional, muita coisa aconteceu aqui, né? Foram 13 anos de história na companhia, 13, 14 anos de história na companhia aqui no Brasil, né? Então, eu tive a oportunidade de me desenvolver, tive a oportunidade de fazer muitas entregas para a empresa. E todas essas entregas que eu fazia, eu era reconhecida por isso, né? Então, é aquela questão da meritocracia, né? Então, foram muitos anos de trabalho aqui, não foi algo da noite para o dia. Eu iniciei minha trajetória no sul do país, aí depois, os últimos 7 anos aqui no Brasil, eu atuei no centro-oeste do Brasil, então de 2007 a 2013 eu atuei no centro-oeste. Também o centro-oeste não era a região queridinha dos brasileiros, hoje sim, o agronegócio, né? Mas 2007, 2010 era uma região que era difícil de chegar, né? Mesmo tendo muitas oportunidades, mas a malha aérea não era tão favorecida como é hoje. Então foi um trabalho, nos últimos 7 anos de Brasil, foi um trabalho muito lindo feito na região centro-oeste, onde a companhia que eu atuava não tinha representatividade nenhuma, e em pouco mais de 6 anos era a região de maior sustentabilidade da companhia no território brasileiro. Não só pela produtividade que ela aportava, mas pelo modelo de negócio que a gente desenvolveu. Um modelo de negócio sustentável ao longo dos anos, né? E uma companhia internacional, presente em mais de 40 países. E por mais que ela fosse, na verdade, multinacional, ela não era internacional. Então, o presidente da empresa a nível mundial, ele tinha como um objetivo em internacionalizar a empresa, ou seja, de ter um modelo único a nível mundial. E para isso foram escolhidos alguns nomes a nível mundial para levar o melhor modelo, né? Para poder aplicar os melhores modelos de diversos países para que se tornasse um modelo mundial. E eu tive o privilégio de ser convidada, né? Não, aí voltando à sua pergunta, você imaginava? Não, eu não imaginava. Né? Eu não imaginava que eu fosse chegar a essa posição internacional. Por mais que se fale muito hoje de as mulheres não terem oportunidade, os brasileiros não terem oportunidade, eu me senti muito honrada por ser mulher, sul-americana, brasileira, assumindo uma posição na Europa, mas uma posição estratégica mundialmente de uma empresa multinacional. Então, eu posso dizer que eu me sinto muito honrada mesmo. Imagina, né? e quando a gente está conversando, parece tudo muito fácil. Mas só quando a gente passa por tudo isso, como tu falou, teve muito trabalho aqui no Brasil para chegar até lá. Então não é assim, oi, tudo bem, cheguei, vamos trabalhar em Madrid. Não é assim, né? Tem muito trabalho. E também a adaptação em outro país, né? Exatamente. E voltando ao ser protagonista da própria vida, né? Então, eu recebi esse convite. Eu já estava sendo preparada nos últimos anos como diretora aqui no Brasil. Eu já estava sendo preparada para uma nova posição dentro da empresa, mas eu não imaginava que fosse uma posição internacional. Então, quando eu recebi o convite para a carreira internacional, eu tinha 37 anos. É uma parte que eu gosto de contar, porque eu acho que é importante que as pessoas se posicionem em todos os sentidos da vida, e isso faz parte da liderança. E eu comentei com os executivos que estavam me convidando, sim, que eu aceitava, né?
Depois, obviamente, de recalcular a rota, porque eu também estava passando por um momento pessoal muito importante, programando meu casamento com um brasileiro, um empresário no Brasil. Então, tudo isso não era só uma mudança profissional, supunha uma mudança pessoal também. E com 37 anos, eu e meu esposo hoje, na época meu namorado, nós planejávamos ter um filho até eu completar 40 anos. Então, quando eu aceitei o convite da empresa, eu falei, sim, eu vou. Ai, que ótimo. Só deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão convidando uma moça solteira de 37 anos, que vai se casar no próximo ano e pretende ter um filho até os 40. Ai, que ótimo, Eliane, que boa notícia. Eu falei, sim, para quem me conhece há mais de 15 anos, ótima notícia. Para quem vai me receber, é importante que também saiba que nos primeiros 2 anos pode ser que eu passe por uma gestação e uma licença maternidade. Nossa, Né? Então, eu conto com muito orgulho, porque ainda eu falei, eu não sei se eu vou ter um filho. Porque eu nunca tentei ficar grávida antes na vida, eu nunca tentei ter um filho antes. Pode ser que não aconteça, como muitas pessoas não acontecem. Mas se acontecer, eu não quero que seja uma surpresa para ninguém. E é algo que eu não vou adiar. Então, eu gosto de trazer, Melina, esse ponto, essa fase da minha trajetória profissional, porque é possível e que as mulheres também não adiem esse sonho de ser mãe. E a clareza, né? A clareza, a transparência, porque eu falei, olha, se tiver tudo bem para quem vai me receber lá na Espanha, tá tudo bem. Se não estiver tudo bem, para mim tá tudo bem também, eu continuo aqui. As duas opções eram boas, né? Exatamente. Era um desafio ir, mas também ficar não seria um problema, Não né? seria um problema. E quando você, em todos os sentidos da vida, a transparência, a clareza, o alinhamento de expectativas, primeiro com a gente mesmo, né? Exatamente. Primeiro com a gente mesmo. Exatamente. É a sinceridade consigo, né? Consigo mesmo, a sinceridade consigo mesmo. Nossa, foi super legal. E aí conta pra gente como foi essa parte da Espanha. Veio o filho, como foi? Meu Deus. Foi muito rápido e foi assim uma surpresa, inclusive todos estavam esperando que isso fosse acontecer, mas aconteceu rápido demais. E eu fiquei grávida antes dos 6 meses que eu estava lá, de gêmeos. Gêmeos. Natural. E eu dava explicações para todo mundo, sem precisar dar explicações, assim, olha, eu não estava fazendo tratamento para gravidez, eu não estava esperando que fosse ser tão rápido, muito menos que fosse ser gêmeos. Mas são esses presentes que a vida nos dá, né, Melina? São os presentes que vêm. Eu digo que a carreira internacional foi um presente. Ter vindo gêmeos no início, para mim, foi um susto. Eu fiquei em estado de choque 1 semana que eu não conseguia comer, falar, dormir, beber água. Não conseguia fazer nada. Mas foi um grande presente. Mas que bom que tu teve a clareza e a sinceridade desde o começo. Porque, como tu falou, foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa negativa. Exatamente. Porque já sabiam o que esperar. Exatamente. Então, acho que isso também, falando de liderança, né? Enquanto líder, ter esse contato com o colaborador que é sincero desde o começo é mais fácil, né? De lidar com todas as situações que vêm acontecendo. Então, acredito que tenha sido muito importante desde aqui, né? E essa clareza, essa transparência é uma característica que eu atribuo lá no princípio, lá da agricultura, da roça, da vida simples. Tudo muito claro, você não precisa fazer jogo, esconder, não precisa dessa artimanha para... É clareza. E as coisas vão acontecendo. É simplicidade, é entrega, Exato. é verdade. E eu trago isso até hoje.
E um dos principais requisitos, eu digo, né, o que mais tem feito a nossa empresa crescer hoje é a transparência e a verdade. Eu acredito muito nesse princípio também, muito. Lá na Espanha, com gêmeos e tudo mais, ainda assim, na convenção anual, foi um ano depois? Um ano depois. Veio mais um reconhecimento. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho mais. Aqui no Brasil, a empresa, os 12, 13 anos que eu atuei aqui, foi de 2000 até 2013, 13 anos aqui no Brasil, foi muito fazer crescer, né? Tanto no Sul, depois no Centro-Oeste, foi fazer crescer. Quando eu chego na Espanha, uma empresa espanhola com mais de 80 anos na Espanha, a empresa já era grande. A empresa já estava consolidada em tamanho, mas ela tinha um grande desafio em se manter na liderança. Né? E nas grandes cidades, que era Madrid, Barcelona, ali ela não era líder de mercado. Por mais que ela fosse líder de mercado no país, mas nas duas grandes províncias, ela não era líder de mercado. E ali eu chego num grande desafio de ter pessoas na minha equipe. Eu tinha uma equipe de aproximadamente 500 pessoas, entre diretos e indiretos, né? Quando falo direto, são colaboradores. Quando falo indiretos, é uma rede de distribuidores exclusivos, né? Mas falando de colaboradores diretos, eu chego lá com 38 anos já, e eu tinha pessoas na equipe com mais de 40 anos de empresa. Daquele modelo que sempre fizemos assim. Mentalidade difícil de mudar. Aqui não funciona dessa forma, isso só funciona na América, isso só funciona no Brasil, na Europa não funciona dessa forma, na Espanha não funciona dessa forma. Mas eu já estava acostumada, porque sempre que você chega numa nova região, mesmo que seja uma nova cidade, existem essas resistências das pessoas, dizem assim, aqui não funciona assim, aqui é diferente. A gente sempre fez assim. A gente sempre fez assim. O cliente aqui pensa diferente, a região aqui é diferente. Claro que cada região tem as suas diferenças, mas quando você vai lidar com pessoas, e fazer negócio é você lidar com pessoas. A premissa é sempre a mesma. Vontade, simplicidade. Muitas vezes você tenta buscar o sucesso na fórmula mais complexa. E aí, voltando para a Espanha, no pouco tempo que eu tinha, porque logo veio a gravidez também, então vamos fazer o que podemos fazer com os recursos que temos neste momento, né? Eu fui percebendo que o básico precisava ser feito. A empresa já tinha chegado num tamanho que já estava nas soluções mais complexas, mas o básico tinha sido esquecido. Exatamente. É fazer o feijão e arroz bem feito, como Exatamente. A gente fala, né? Então, assim, poxa, o que podemos fazer agora que não vai exigir grandes transformações e é algo que eu possa acompanhar, dada a circunstância pessoal que eu estou? É fazer o básico. Vamos olhar aqui como está a nossa cozinha e perceber o porquê que algumas coisas foram esquecidas no meio do caminho. E aí veio... E aí poxa, um pouquinho que se faça, considerando a dimensão daquela regional que eu liderava, um pouquinho cada um, a gente alcançou resultados extraordinários já no primeiro ano. E aí, depois mais um desafio. E como foi olhar para Eliane, que chegou lá na Espanha, a menina que saiu da roça e conquistou tudo isso? Era um sonho de vida chegar numa carreira internacional ou foi acontecendo? Foi acontecendo. Não era um sonho de vida carreira internacional, não era um sonho de vida ser empresária hoje, tá? Mas era um sonho de vida sempre fazer o melhor que eu pudesse fazer com os recursos que eu tinha e sempre buscar o melhor para mim também. Eu sabia que para eu ter o melhor
que eu buscava para mim conforto financeiro, estabilidade, reputação, notoriedade, segurança, eu precisava entregar o melhor que eu tinha. E que fala importante que tu trouxe agora, fazer o melhor para mim. Porque a gente vai se doando para as empresas, se doando para a profissão e esquece o mais importante, que somos nós. Exatamente. Que é fazer esse caminho também que seja bom para si. A maioria das profissionais, e eu digo por mim, às vezes a gente se esquece no processo que é tão importante, que fala importante foi essa. Porque, como eu te falei desde o princípio, a vida na agricultura ela foi muito dura, minha infância foi muito dura, minha adolescência foi muito dura. E eu queria ter uma vida confortável. Então, eu sempre busquei ter essa vida confortável. Minha busca sempre foi essa. E o mundo corporativo, hoje o mundo empresarial, ele me proporciona isso. Claro que no meio do caminho, fui encontrando meu propósito. Porque você ter uma vida confortável, você se sacrificar fazendo o que você não gosta por conta desse conforto, é um preço muito alto. É um preço que eu nunca estive disposta a pagar. Só que eu fui encontrando o meu caminho, porque trabalhar com proteção financeira, trabalhar com a segurança financeira das pessoas, é você trabalhar com o bem-estar delas. É você trabalhar com a saúde delas. Exatamente. Aí, voltando para a tua história, depois da Espanha veio Portugal. Com 2 crianças já, né? Já, com 2 bebezinhos. Como foi lidar com mais esse desafio, desbravando o mercado português, com 2 criancinhas? Como foi essa fase? Eu sempre tive muito apoio, né? Então, e também atribuo o apoio que eu recebi, que eu tenho até hoje, às decisões que a gente toma, né? Então, primeiro, apoio do meu marido, que sempre esteve comigo, desde que os bebês nasceram até hoje, sempre tomando conta para que tudo funcione lindamente com as crianças. E segundo, muito apoio da empresa. Então, como eu fui muito transparente com a empresa desde o princípio, desde o momento que eu comuniquei a minha gravidez, a empresa já me proporcionou todos os recursos necessários para que eu pudesse ter uma vida tranquila, para que as crianças estivessem bem, para que a minha família estivesse bem e eu pudesse me dedicar ao trabalho. Que ótimo. Então, nesse sentido, eu tive bastante apoio. E volto a dizer, atribuo tudo isso às decisões que a gente toma e às posições que a gente toma também, né? Os posicionamentos que a gente assume. O mercado português, por mais que ele esteja muito próximo, né, do mercado espanhol, ele é muito diferente. Então, eu venho de uma empresa que na Espanha era líder de mercado e chego em Portugal numa empresa que estava na 15ª posição do mercado, né? E, de novo, a companhia ela buscava em Portugal para assumir a liderança ou para estar entre as 5 maiores, ela buscava uma aquisição, buscava uma fusão e ela estava muito obcecada pela questão da fusão. Vamos buscar alguém como para a gente crescer, com quem nós vamos fazer uma fusão, quem a gente vai comprar. E estava muito focado somente nessa possibilidade. Então, quando eu chego, eu olho e vejo que Portugal, por mais que ele seja um país, ele, em produtividade, ele representava menos que a regional que eu tinha no Brasil, que eu liderava no Brasil enquanto estava aqui. E quando eu fui medir o tamanho português em potencial de negócios, ele representava menos que o estado de Santa Catarina. Eu falei, gente, isso daqui, né, sem menosprezar o potencial do país de forma alguma, mas eu disse, isso aqui tá fácil. Isso aqui, se a gente fizer bem o básico, a gente sobe algumas posições de mercado só fazendo bem o básico, né? Mas claro que foi fácil porque tu já tinha tido uma experiência de muitos anos. Então, a gente às vezes também pensa assim, né? É fácil. Fácil, não. Fácil porque teve todo esse percurso até chegar, né? Exatamente, exatamente. Fácil porque teve toda uma vivência, né? Tem que ter. Hoje eu vejo
as pessoas se formando muito na teoria, buscando se tornar especialistas somente com teoria. E o digital, ele tem proporcionado muito essa... Eu digo, é uma fantasia. Sim. Se torne especialista. Eu sou especialista. A especialidade é convivência, é com experiência, é com quilômetro rodado. Não tem jeito. Exato. Se tu não tiver quilômetro rodado, você não é especialista. A teoria, ela é ótima para dar a base, mas é na prática que o bicho pega, né? É na prática. Eu digo que foi um plantio muito bem feito e foi um cultivo com muito suor, lágrimas, até umas gotinhas de sangue de vez em quando, sabe? Não, tem mesmo. Tem mesmo. E depois de Portugal, quando foi o estalo? Bom, agora é hora de eu tornar protagonista da minha história, ter a minha empresa, ter um outro caminho. Como foi essa etapa? Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, cuidar de gente. E quando você chega numa posição executiva, mais de um comitê de direção, uma posição mais estratégica, você está muito longe da ponta, né? Você está muito longe do cliente. Então, você está lá tomando decisões sobre produtos, serviços, como aquele produto, como aquele serviço vai fazer a diferença na vida de um cliente, na vida de uma família. E você toma uma decisão, obviamente, com pesquisa de mercado, ouvindo o time, ouvindo todo mundo, clientes inclusive, mas eu percebia que não chegava todo aquele amor que foi colocado naquele produto, ele não chegava no cliente. Lá no cliente só chegava um produto e um serviço. Só chegava uma meta de venda, só chegava mais uma pólice de seguro. Não chegava o que estava por trás. E, obviamente, chega aquele momento de vida que nem tudo foram flores, as crianças nasceram, meu marido assumiu as crianças e eu me reincorporei ao trabalho com 40 dias. Os meninos tinham 40 dias. Então, chega aquele momento que a gente se questiona, poxa, daqui 10 anos, foi quando eu fiz 40, né? Eu pensei, daqui 10 anos, quando eu tiver 50 anos... Os meninos vão ter de 11 para 12 anos. Que conexão eu construí com eles? A que preço? A que preço? É o que eu falei anteriormente, né? A que preço? As decisões que a gente toma ao longo do caminho, né? As decisões que a gente toma, exatamente. Eu falei, que conexão eu vou construir com eles? E se eu decidir fazer a transição de carreira aos 50 anos, é muito mais difícil, porque quando você faz a transição de carreira do mundo corporativo para você ser um empresário autônomo, né? Ser protagonista da sua vida financeira como um todo, é insano você manter o mesmo padrão de vida nos primeiros anos. Por mais que você tenha reserva e tenha patrimônio, é insano você manter o mesmo padrão de vida. Então, eu pensei, se eu fizer isso aos 50, as crianças com 11 para 12 anos, vai ser muito mais difícil. Agora, se eu fizer agora com as crianças com 3 para 4 anos, facilita, porque uma criança de 3 anos... Para ele tudo tá bem. Para ele tudo tá bem. Importante é o papai, a mamãe, todo mundo feliz, todo mundo junto, né? Então, por 2 motivos. Primeiro, pela conexão, que depois dos 10 anos fica muito mais difícil você restabelecer. E segundo, pelo momento de transição, porque eu decidi ser empresária. Então, essa readequação financeira familiar que a gente faz nesses primeiros anos de empresa, é muito mais fácil você fazer com crianças menores, né, com bebês, do que com adolescentes. E, obviamente, o que eu pensei, poxa, dos 40 aos 50 anos eu vou construir muita coisa na minha empresa. Então, quanto antes, se eu pretendo fazer a transição, quanto antes eu fizer, melhor.
né? E aí avaliamos seguir na Europa, mas foi uma avaliação muito breve, a decisão veio rápida de que o melhor país para você desenvolver um negócio hoje ainda é o Brasil. O Brasil tem muitas oportunidades. O Brasil é um país que temos um setor industrial muito avançado, temos um agronegócio extremamente desenvolvido, turismo, serviço. Então, é um país que você tendo uma empresa estruturada, tendo propósitos claros, objetivos claros, tem que fazer mais força para dar errado do que para dar certo, viu? E aí, como foi a tua decisão? Assim, tá, voltamos para o Brasil, quero seguir por tal área. Como foi essa decisão? Na verdade, a área, a empresa que eu trabalhei é uma empresa de seguros, é uma seguradora, né? E a decisão foi de atuar na gestão de patrimônio. Então, hoje a Cavida, ela é uma empresa, é uma gestora de patrimônio, onde a gente atua em todos os aspectos fundamentais de uma gestão patrimonial, mas principalmente na gestão do risco. O que é a gestão do risco, né? Quais são os riscos que podem comprometer patrimônio? Porque trazendo o nosso público também, o nosso público ele é o executivo em fase de transição, o executivo que já construiu algum patrimônio e pretende fazer uma transição futura, ou até mesmo aquele empresário consolidado. Então, o nosso perfil de cliente hoje já é um cliente que ele construiu o patrimônio. E ele construiu o patrimônio para o seu bem-estar, para a sua longevidade. Então, hoje nós estamos numa geração que muitos de nós seremos centenários. E que bom! Né? Que bom, porque teremos saúde e condições físicas e mentais para vivermos muitos e muitos anos após uma aposentadoria. Não gosto nem de falar da aposentadoria, né? Após uma transição que acontece aos 60, 65. Imagina alguém que faz uma transição aos 60 anos... tem pelo menos mais 30, 40 anos para viver do que ele construiu. Então, o primeiro ponto, e eu vejo já bastante clareza por parte de empresários e executivos, é construir essa reserva. Tá? Porém, um ponto ainda que eu vejo vulnerável nesse planejamento é gerir os riscos. Exatamente. Porque existem alguns imprevistos que podem acontecer no caminho e podem comprometer todo esse patrimônio. Exatamente. Então, ali que vem o nosso trabalho e que faz toda a conexão de toda essa trajetória, que agora já são 24 anos de trajetória, né? Uhum. E a Cavida, ela é uma empresa de família. Eu adorei esse termo, porque quem está contigo é a tua irmã, mas é também para cuidar das famílias, né? Como foi essa junção? Como é que a tua irmã veio trabalhar contigo? Foi um planejamento conjunto? Como foi? A minha irmã, Aline, ela também hoje ela tem 34 anos, ela está no mercado de seguros desde os 17. Então, alguém que tem no DNA também cuidar de pessoas. E quando eu vim para o Brasil e fundei a Cavida, os primeiros anos eu atuei sozinha para entender um pouco o mercado, para aquela situação que eu comentava anteriormente. Aqui não pode ser assim, aqui em Santa Catarina não funciona desse jeito, o Brasil durante esses anos mudou, é diferente. Não, deixa eu ir para campo sozinha, deixa eu entender o que está acontecendo, porque quando você quando você constrói um time e você passou pelo campo, né? Você gastou sola de sapato, é muito mais fácil você treinar. Então, eu iniciei sozinha, porém, já nos primeiros anos, colapsou, né? Para dizer, já no segundo ano, não teve condições de eu seguir sozinha. Minha irmã estava em Brasília, ela atuava numa instituição financeira lá, e eu disse assim, Aline, vem que eu estou precisando de alguém para cuidar dos clientes que eu estou colocando para dentro de casa, né? Então, alguém que tenha no DNA também essa vocação para o cuidado.
Hoje a gente fala aqui nesse podcast de liderança, mas também de comunicação. E entra a comunicação nessa área, né? O cuidado para conversar com as pessoas, para ter essa atenção. Porque comunicação envolve não só a externa, mas a interna principalmente também, né? Exatamente. E ainda nós decidimos, dentro da parte da gestão de riscos, a gente decidiu ir para um segmento muito especial. Muito especial. Então, a comunicação, ela exige muito cuidado. Quando a gente vai para a gestão de riscos, imagina um automóvel, né? Por que as pessoas fazem o seguro do automóvel? Porque há o risco de uma colisão, o risco de um acidente, o risco de um furto. Então, gerir esse risco é você fazer o seguro. Proteger é fazer o seguro. Então, mas é mais corriqueiro do dia a dia. Mas nós estamos muito focados na gestão do risco pessoal. Então, o risco pessoal é chamar atenção para essas famílias que já construíram patrimônio, que existem doenças que podem dilapidar um patrimônio, que existem condições físicas impostas após um acidente que podem comprometer a vida financeira toda de uma família. É trazer que após o falecimento de um provedor financeiro ou o falecimento de um patriarca, a família pode enfrentar sérios problemas financeiros mesmo tendo patrimônio. Então, é algo muito delicado que exige muita verdade e amor na comunicação. Porque ninguém gosta de falar da doença, ninguém gosta de falar do acidente, ninguém gosta de falar da morte. E é ali que mais compromete patrimônio. E é assim que vocês se destacam, né? Porque como tu trouxe toda a tua trajetória, transparência, essa dedicação, essa conversa de uma forma direta. E que, infelizmente, é bem como foi falado, as pessoas não gostam de falar, mas acontece. Então, se não tiver essa transparência, essa verdade, essa gestão do risco desde o começo, e realmente é necessário ter uma comunicação que seja acolhedora nesse momento. Então, acredito que para a tua empresa, tu trouxe a tua irmã, que tu já conhecia e já sabia que tinha, né? Porque também é da pessoa, né? Às vezes a gente quer contratar alguém que é muito técnico, que é o especialista, como a gente falou, mas que não tem essa característica de ter uma conversa de uma forma acolhedora, amorosa, que é difícil. Exatamente. E as pessoas, normalmente, elas estão mais abertas a esse tipo de conversa quando o fato já aconteceu. Só que o nosso trabalho é a prevenção. Gestão de risco você faz enquanto o risco ainda não existe, né? Então, o nosso trabalho é com aquela família onde todos estão saudáveis, todos estão bem, têm patrimônio financeiro, estão tranquilos. É fazer esse despertar, fazer com que percebam que para que esse patrimônio se perpetue e para que esse patrimônio atinja aquela finalidade que é o bem-estar, é o viver bem daquela família, alguns riscos devem ser vistos, medidos e protegidos. Exatamente. Então, é aquele momento em que a família ela só quer falar de coisas boas, de viagens, de desfrutar a vida. Aquele executivo que ele só está imaginando o momento da transição dele. Agora eu vou ter mais tempo para aproveitar. Exatamente. É chamá-lo para realidades. E vamos olhar aqui agora alguns pontos importantes para que todos os seus sonhos se realizem sem nenhuma intercorrência. E como é que funciona os serviços da Cavida? Vocês fazem uma análise? Como funciona, né? A pessoa que quer se tornar cliente, como funciona? Primeiro ponto é a análise. Então, a gente faz todo
uma análise de vários aspectos da vida dele: familiar, empresarial, pessoal, financeiro, patrimonial, saúde. Olhamos todos esses aspectos e construímos um planejamento 360. Então, olhando todos os aspectos da vida desta família. Se envolve empresa, se envolve sócios, esses aspectos devem ser observados também, porque por mais que uma família tenha o patrimônio todo organizado, mas se existe uma sociedade, existe uma empresa com outra família, é importante que a sociedade também esteja prevista dentro desse planejamento. E a partir dali, mapeamos quais são as vulnerabilidades que podem comprometer a perpetuidade desse legado. Sempre olhando para o campo patrimonial financeiro. Né? Então, quais são as vulnerabilidades? E vamos trazendo quais são as soluções que podem tratar dessas vulnerabilidades. Então, um grande diferencial nosso é, primeiro, nós não temos vínculo com nenhuma instituição financeira. Não temos aquela obrigatoriedade de trabalhar com seguradora ou instituição financeira XYZ. Somos independentes. Então, isso traz muita tranquilidade e transparência para o cliente. Ele tem a segurança de que o que nós estamos levando para ele não é o único produto que eu tenho no portfólio, e sim o que é melhor para ele. E é muito comum que dentro desse planejamento, eu digo que a gente traz uma engenharia de soluções para ele. Porque tem uma solução que vai até determinado ponto, e a partir dali é outra solução que complementa. Né? Então, desde um seguro, seja um seguro de responsabilidade civil, depois é um seguro de responsabilidade civil empregador, depois é um seguro de vida, e aí vem o seguro saúde. Tudo é uma engrenagem, né? Um complementando o outro para que ele esteja protegido de forma integral. Olhando também para a carteira de investimentos dele. Então, tem casos que tem famílias, por exemplo, com uma reserva de emergência importante para questões de saúde. Eliane, eu tenho um plano de saúde, mas mesmo assim eu tenho essa reserva de emergência para uma situação mais grave que o plano de saúde não vai cobrir. Então, é um ponto que a gente olha e diz, você não precisa ter uma reserva de emergência nesse valor, sendo que você pode ter uma solução de seguro-saúde complementar ao teu plano, que vai te dar 100% de cobertura em qualquer hospital, qualquer tratamento, até os mais complexos, e libera essa reserva para você aplicar melhor no mercado financeiro, ter uma melhor rentabilidade, ou aplicar em imóveis. Não tem necessidade mais de você ter uma reserva de emergência tão importante para situações de saúde. Então, esse olhar 360 traz essa tranquilidade para o cliente, né? E como a gente estava conversando, a comunicação, né? Porque às vezes a gente lê aqui, lê ali, eu tenho que ter uma reserva de emergência. E aí, às vezes, aposta as fichas no lugar errado da forma errada, né? Exatamente. Eu digo assim, existem alguns imprevistos da vida que sim, você resolve com reserva de emergência. Mas existem outros que não é com reserva de emergência que você vai fazer. Nem mesmo, muitas vezes, nem o patrimônio todo ele é suficiente. É só com seguro. Uhum. Existem algumas intercorrências, alguns imprevistos que é somente com seguro. Vamos para o tratamento de uma doença. Gente, quando nós vamos por um tratamento oncológico, um tratamento oncológico pediátrico, são milhões e milhões de reais. E as pessoas se dão conta, no momento do diagnóstico, que aquele plano tradicional não está cobrindo. Mas eu tenho reserva. Aí que elas se dão conta que a reserva não dá nem para o início do tratamento. Aí elas começam a delapidar patrimônio. Não, eu tenho uma casa, eu vou vender a casa.
Eu tenho uma casa de praia, eu vou vender. Eu tenho um sítio, eu vou vender. Eu tenho reserva na empresa, eu vou liquidar. Para que se você pode fazer tudo isso através de um seguro? Eu tenho um cliente que fala, ele tem um seguro conosco, um seguro saúde, a segundo risco, né, para esses eventos maiores. E ele fala, Eliane, para mim esse seguro é como a airbag do carro. Eu espero nunca precisar usar. Mas se algum momento eu precisar, eu sei que ele está lá. É isso. Resumiu perfeitamente, Exatamente. né? Porque a gente é muito comum se dar conta quando aconteceu. E aí tarde demais. E como que a comunicação da televisão, da rádio, dos meios, os veículos de comunicação, eles ajudam nessa prevenção para vocês? Hoje ainda a nossa comunicação é muito pelo digital, né? Nós temos o nosso Instagram, participamos de alguns podcasts como esse, já temos alguns gravados também, que é muito importante. E o nosso cliente vem muito pela indicação já. Então, clientes que já são nossos clientes, a comunicação com o nosso cliente, ela é constante, sempre. Então, cria muito vínculo, desenvolve esse vínculo e faz com que sejamos lembrados sempre para uma recomendação de um novo cliente, né? E a Eliane, que largou tudo e falou, não, vou começar uma nova história dentro da minha história. Imaginava chegar nesse patamar? Eu sempre quis estar. Quando eu pensei em empresa, né? Quando eu decidi fundar a Cavida, eu queria estar, né? Queria chegar nesse patamar. Mas hoje eu chego nesse patamar numa sensação de gratidão. Não pelo reconhecimento ou pelo momento financeiro da empresa, mas é pela trajetória que a gente está construindo com o nosso cliente. Pessoas falando com pessoas. Pessoas, né? Falando com pessoas. Pessoas felizes em serem nossos clientes. Pessoas tranquilas em serem nossos clientes. Então, a Cavida faz parte do LEAD. Nós estamos no LEAD há 2 anos, já é nosso 2º ano no LEAD. E obviamente, é um lugar, é um espaço de networking, de conhecer outros empresários. E, naturalmente, já temos clientes dentro do LEAD. Outros empresários dentro do LEAD que são nossos clientes. E é uma alegria imensa quando nós chegamos num evento, encontramos um cliente e ele está feliz. E ele traz uma situação que enche o nosso coração de alegria. Ao mesmo tempo, fala para outro empresário que está do lado. Então, eu digo, mas não é só pelo negócio, é pela tranquilidade que essa família sente em ser um cliente Cavida. E eu achei muito legal que hoje aqui com a gente um dos gêmeos veio junto. Então, acredito que tenhas conseguido também o teu grande objetivo, que era também mesclar essa empresária, não ser uma coisa só, nem só mãe, nem só empresária. Então, acho que essa é a prova concreta, né, de que chegou ao teu objetivo principal. Exatamente. Temos ali o sucessor, Caio. Vem aqui um pouquinho. Vem cá. Temos aqui um dos sucessores e é muito importante porque eles fazem parte da Cavida, né, filho? Eles fazem parte da Cavida, sempre que possível nas férias acompanham a mamãe. De vez em quando é os 2, outros dias é um, outro dia é o outro. Mas sempre estão conosco, né, filhinho? E essa é a concretização, né? De que tudo valeu a pena e de que o teu esforço dessas todas mudanças, né? Conseguiu chegar naquilo que era o teu ideal, né? De conseguir... Agora eles estão... Quantos anos ele tem agora? 9 anos. Eles então, viu? 9. Essa chegou como tu querias, né? De chegar nos 10, 11 anos das crianças e ter essa conexão. Ter a conexão. Então, é só gratidão. É só gratidão e que venham os próximos 10, 20 anos e quem sabe eles podendo perpetuar esse legado da Cavida e seguir cuidando de vidas, né, de outras famílias.
Eu tô muito encantada com a tua história desde o começo, assim, desde que eu tava lendo no LinkedIn para me preparar. E a gente vai chegando no fim do nosso podcast, mas eu queria que tu deixasse um recado para todo mundo, né? Desde as pessoas que estão nos ouvindo lá na roça, que têm um sonho de sair de lá, ou que querem ficar também, mas aos líderes, às pessoas como um todo. O que tu podia contar pra gente, dar um conselho, assim? Acho que o principal conselho é se preparar, né? Nada acontece se você não se prepara. Esteja sempre em movimento. Eu vejo pessoas sonhando, desejando, esperando o momento ideal. Não, dá o passo, né? Esteja sempre em movimento, é que as oportunidades aparecem. Tenha humildade, porque muitas vezes aquele movimento que você está dando agora não é o movimento que você quer. Então tenha humildade para estar ali, batendo de porta em porta, se for o caso, para vender uma apólice de seguro de vida, para um dia chegar a ter uma empresa gestora de patrimônio. E fé, né? Muita fé em algo maior que rege isso tudo. E se você faz o bem, faz com amor, faz com verdade, você vai atrair o bem, vai atrair o amor, vai atrair a verdade. E os negócios são uma consequência disso tudo. Eliane, muitíssimo obrigada por participar do nosso Cresce. Foi um prazer enorme para mim ouvir a tua história. Eu quero aproveitar e agradecer também quem nos acompanhou até aqui, ou pelo YouTube ou pela sua rádio preferida. Na semana que vem a gente volta com mais histórias e muito mais aqui no nosso Cresce. Até mais. Obrigada. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIDE.